Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casinha Eranos. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. A gente vai fazer na forma de um podcast. E por isso eu trouxe dois amigos muito queridos que eu gostaria de apresentar para vocês. Thalita, você pode se Oi. apresentar? Oi, pessoal, eu sou a Thalita. É uma alegria e uma honra estar aqui ao lado dessas duas pessoas, desses dois amigos que são tão importantes para mim, tão inspiradores, e para gravar neste canal da Casinha Eranos, que também é de um lugar que é muito especial no meu coração. Bem-vinda. Obrigada. Ti. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô super entusiasmado, um pouquinho nervoso, contente, com um senso de responsabilidade de estar aqui com dois amigos, professores da vida, pessoas que eu divido a jornada e conversarmos um pouquinho sobre um tema fascinante e complexo. É verdade. Bom, vamos então. Hoje o nosso tema vai ser os 7 raios. Em um dos nossos vídeos anteriores, eu havia falado sobre astrologia esotérica e citado os 7 raios, dizendo que faríamos um novo vídeo sobre. E hoje é o dia, então. A gente vai falar um pouquinho sobre os 7 raios, fazer algumas associações com os signos também, com os nossos corpos e principalmente falar um pouquinho sobre eles, de modo que vocês possam aplicá-lo na vida de vocês, que isso é o mais importante, né? Se a gente falar só teoricamente sobre um assunto, claro, né, a gente vai aumentar o nosso repertório cultural, mas o mais importante é quando a gente consegue trazer autonomia, autoconsciência e liberdade para nossa mente. Bom, sobre os 7 raios, a nossa influência maior vai ser a autora anglo-americana Alice Bailey, que foi orientada por um mestre tibetano chamado Djwhal ou Djwhal Khul, e no seu livro Psicologia Esotérica. Ela fala desses raios em diversos outros livros, mas é no Psicologia Esotérica que a gente encontra a maior quantidade de informações. Porém, antes dela, outra esoterista muito conhecida, a Madame Helena Blavatsky, citou os 7 raios, não de maneira tão minuciosa como o fez a Bailey. Então, por isso que a gente vai beber dessa fonte. Mas antes mesmo dos 7 raios serem conhecidos no esoterismo moderno, a gente tem citações deles como formas ou fontes de energia, como na Bíblia, por exemplo, onde eles são chamados de os 7 tronos de Deus, né? Então, o nosso tema de hoje é sobre os 7 raios. Acho que um aspecto interessante sobre esse tema, acho que para a gente iniciar o nosso bate-papo, é a gente talvez pensar na relação, como que esse tema se conecta com a gente, né? Porque é um tema profundo e que de alguma maneira conecta o que efetivamente magnetiza a gente com relação a ele. E um aspecto muito interessante é esse simbolismo que ele tem a intenção de explicitar a vida, né? Quem somos, o que somos, por que estamos aqui, qual é o entendimento da existência. E o símbolo do 7, né? Que é muito interessante, né? As próprias leis herméticas, as 7 leis herméticas que têm a intenção de explicar a existência, os 7 raios procuram explicitar, né, a nossa existência, as energias que pautam as nossas relações e vidas, né? Sim. O número 7 está presente em diversas tradições, né? E na própria expressão da vida material, como você bem falou, né? A gente pode pensar nos 7 dias da semana, nas 7 notas musicais, nas 7 cores do arco-íris, e trazer então um pouco disso, como é que a gente qualifica essas energias, né? Esses 7 raios, e como é que eles vão impactar as nossas vidas, a nossa expressão aqui, enquanto a gente está habitando pelo planeta Terra.
E é verdade, esse tema apareceu na minha vida, assim, pela primeira vez, acho que já faz uns 20 anos. E no primeiro momento veio com a linha de pensamento do movimento Eu Sou, Isso. né? Que é um pouco diferente. E desde então, quando a gente está estudando essa ciência dos 7 raios a partir da linha de pensamento do esoterismo, né? Dessa fonte que a gente bebe agora, fez mais sentido para mim, porque eu acho que trabalha muito a questão da consciência, né? Que é uma manifestação, né? É uma energia manifestada e que pode ser manifestada de várias formas. Então, não é como, às vezes a gente pensa nos signos, né? Que fala, eu tenho uma característica X, então é isso. Mas, até pensando no princípio da polaridade, o princípio hermético, né? É uma qualidade de energia que pode ser expressa de uma forma ou de outra. De uma forma virtuosa, de uma forma viciosa. Então, é um exercício de autoobservação que essa ciência nos proporciona, que eu acho muito interessante esse estudo. Então, é um tema que acho que os 3 aqui são apaixonados, né? Com certeza. Eu acho que isso que você trouxe é muito importante, da gente perceber que a gente vai estar, ao conhecer melhor essas virtudes, essas qualidades, esses raios, a gente vai perceber que ora a gente vai estar expressando-os de uma maneira mais positiva, mais inclusiva, mais inteligente, e outras vezes não tanto. E que é isso mesmo, né? Como a gente vive nesse mundo ainda polar, a gente vai ter esses 2 tipos de manifestação, e o importante é acolher isso. Conhecer, né? Tem a nossa mente, o nosso olhar na meta que a gente quer chegar, mas entendendo que a gente vai ter oscilações ainda e que tá tudo certo. Outro ponto importante que você trouxe, tá? E que talvez vocês aí de casa possam estar se perguntando, é porque realmente a maneira mais conhecida ou a abordagem mais conhecida dos 7 raios é através do movimento Eu Sou, ou o movimento I Am, com as 7 cores, com visualizações, decretos, afirmações, e foi onde a gente começou mesmo, né? E que fez muito sentido e foi muito bom que fosse assim, para que a gente pudesse ter um início, mas como a Thalita mesmo disse, conforme a gente vai estudando, se aprofundando, a gente vai percebendo outras nuances. E o mais importante de tudo é trazer isso para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoconsciência, de forma que a gente consiga mesmo enxergar como energias que a gente maneja. A gente vai falar depois, né, mas que a gente vai manejar através da nossa mente, através das nossas emoções, através do nosso corpo, através da nossa própria expressão material e divina. Então, acho que é uma boa introdução para a gente. E uma constante reflexão, reponderação, né? Porque é curioso nesse exercício de você buscar o conhecimento e a sabedoria mesmo, né, dos ensinamentos. Muitas vezes você se depara com uma interpretação inicial que depois ela se modifica. Porque existe a interconexão e as influências dos raios, dos 7 raios em nós, né? Em nós, nas expressões, né? Nas nações, nos grupos, nos reinos. Então, essa complexidade é muito bonita, porque ela muitas vezes nos parece até dicotômica. Fala, nossa, mas eu tinha essa hipótese e agora não tenho mais. E é muito interessante, né? Essa constante reflexão que esse tema traz pra gente. Acho que à medida que a gente vai também mergulhando no processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo que a gente tem diversas camadas, né? E que às vezes uma camada ali que se desvelou vai trazer um número ímpar aí de possibilidades. Mas aí depois se desvela uma nova, e aí você vê que muitas vão continuar se aprofundando e outras a gente fala, não era bem isso. E é um processo, né? E é o que é incrível no estudo dos 7 raios, voltado para os nossos corpos, né, para o nosso autoconhecimento, é isso. Que não tem a data de nascimento, não vai dizer quais são os raios, a sua XYZ característica não vai dizer. É um processo que você vai observando, vai conhecendo, vai estudando, vai assimilando, vai mudando. Não pode se apegar, né? Porque depois você percebe, nossa, realmente não é como eu estava pensando. Então ele te estimula
a estar sempre se observando e tentar ganhar consciência sobre a sua expressão, né? Então eu acho muito legal nisso. Vamos falar um pouquinho então sobre quais são esses 7 raios, suas principais qualidades, os principais desafios. Acho que a gente pode primeiro falar um conceito. Tá bom, O que vamos você lá. acha, Paulinho? Perfeito, vai lá. Pode ir. Não. Fica à vontade. Quer falar? Não, pode falar. Eu tinha pensado da gente conceituar como energias mesmo, né? Como formas de energia que vão estar nos interpenetrando, vão estar nos estimulando, nos impactando, nos impressionando. E aí, então, a gente, ao fazer esse processo que nós dissemos aqui, de autoobservação, de trazer para um autoconhecimento, para a autoconsciência, a gente vai conseguir manejar essas energias e forças com mais consciência, direcionado principalmente, com o passar do tempo, para o nosso propósito, né? Para a nossa verdadeira autorrealização, que é quando a gente pode expressar a nossa verdade mais íntima, além de todas essas camadas que constituem a nossa personalidade. Talvez a gente possa também trazer nesse início a unidade, né, que é expressada por meio de 7 grandes energias. Ótimo. Então, uma energia divina que se expressa em tudo por meio dessas 7 qualidades. Perfeito. 3 e 7, né? Essa linha de Começa expressão, na unidade, né? E aí tem os 3 raios de aspecto e aí os 4 de atributo, né? Que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Sim. Muito bem, exatamente. Quer começar Vamos, falando então, do primeiro? Falando do primeiro raio? Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro raio de vontade e poder, né? É um raio que traz qualidades de força, de coragem, de um absoluto destemor, né? É uma força muito grande, principalmente de abrangência mental. Só que isso traz, né, dentro dessa qualidade, a gente sabe que pode ser expressa de forma viciosa e virtuosa. Então, de uma forma de vício, né, uma pessoa que tem essa expressão nesse primeiro raio, geralmente pode ser uma pessoa mais implacável, mais inflexível, mais intolerante, de um trator mesmo, né, de passar por cima do outro, justamente por ter essa convicção sobre o que se é, o que se quer, o que se acredita. Então, tem essa questão da frieza, do orgulho, que são pontos que a pessoa precisa sempre observar quando está com influência dessa energia que é super poderosa, né? Uma qualidade muito poderosa, muito potente, e que está conectado, pensando no homem, né? Nas expressões do homem, com profissões como política, ocultistas, né? Líderes, ditadores. A Blavatsky era uma alma de primeiro raio, né? Tinha essa visão que o primeiro raio confere, né? De enxergar qual que é a meta, qual que é o propósito, e aí vai atrás disso. E como você disse, né? Não tem o que impeça. Tem esse olhar e vai. E acho que um ponto importante é perceber, né? A gente que maneja um pouco a energia de primeiro raio, é sempre um olhar de cultivar bastante a empatia, né? E humildade, né? De enxergar o outro, né? Por mais que você tenha uma visão e a força, as condições para realizar algo, a gente não faz nada sozinho. Sim. Né? Então, ter essa habilidade, eu sempre fico com essa vozinha aqui como é que tá todo mundo, né? Para incluir todo mundo, senão a gente vai mesmo e... Fica cego pela visão que tem, né? Então eu enxergo ali... É quase um paradoxo, né? Ou me sigam ou se percam, né? Vai assim, e é uma energia que traz uma capacidade de gerir muito grande. Então pessoas que têm essa influência forte, geralmente são líderes, né? Gestores, administradores, executivos. Então essas pessoas precisam muito cultivar essas virtudes de empatia, compaixão, paciência, justamente para exercer melhor essas qualidades que o primeiro raio oferece, né? Com certeza. Muito bom, excelente. Muito bom. Eu fiquei... não tenho certeza, mas a Alice Bailey tem o primeiro raio de personalidade. Personalidade.
Hitler, por exemplo, é um exemplo, ele tinha primeiro raio de personalidade. Então, a gente vê que tem pessoas que, com essa energia, né, com essa qualidade, expressaram algumas coisas do nosso mundo e outras, outro tipo de a mesma qualidade de uma forma diferente, né? isso, desvirtuada. Mais rudimentar, né? Sim, vamos dizer assim. Sim. E olhando em perspectiva, né, os acontecimentos mundiais, talvez eu esteja me antecipando, mas só um spoiler. Esse gancho. Se a gente olha a história da humanidade, muitas coisas são, enfim, terríveis, desumanas, mas que em alguma medida aconteceram porque havia uma fluidez, uma necessidade, um estado de consciência em que a única maneira de o próximo passo acontecer de mudança, teve que acontecer por meio de Através destruição, por meio de, enfim. Um raio muito ligado à destruição, né? É um raio muito ligado à destruição, bem lembrado. Que pode ser muito bom, pode ser... Sim. Como o Thiago disse, há determinados momentos ou fases do desenvolvimento em que você realmente precisa destruir para que algo novo possa ser aproveitado, né? E reconstruído. Algumas vezes não. O duro é a gente tentar saber, né, quando algo pode ser parcialmente destruído para que seja reconstruído e quando realmente não há essa possibilidade. É dito que muitos cataclismas, né, terremotos, têm essa influência e essa potência de destruição, mas de uma forma positiva, né? É quando aquilo realmente já estava pronto para dar uma nova vida, dar origem a algo novo. Então é importante a gente fazer esse exercício também, né? De não se deixar impactar emocionalmente num primeiro momento. Tentar ver o que tem por trás, né? O que está se formando a partir disso que eu estou acessando apenas em uma camada. Um exercício. Que é a proposta do esoterismo mesmo, Exatamente. né? O que está por trás dessa manifestação. Por isso que a gente diz que o esoterismo é basicamente de primeiro raio, né? Porque tem a ver com causa. Né? Visão. Muito bem. Desidentificação, desapaixonamento, discriminação. É fácil, gente? Não é? Não. Tamo aí, ó, todo dia. Tamo aqui. 20 anos, eu falei, então, tô só começando. Sim. É bem isso. Nós fizemos aliás, né? Vocês foram professores de um curso de 7 raios que eu participei há alguns anos. Foi muito incrível. Vou dar um spoiler aqui, porque a minha personalidade de quinto raio não me permite achar que sabe o suficiente para ser professora sobre os raios. Mas a gente tá aqui refletindo sobre que é isso que faz a gente se movimentar, né? A gente ganhar consciência, eu acho que é essa troca, essa partilha. Não parar de refletir, não parar de meditar, porque a meditação ajuda muito nessas compreensões, né? Então, a gente segue. Uma coisa que é interessante falando disso é que o primeiro raio, ele não liga tanto para a forma, né? Sim. Então, às vezes, é essa coisa da visão e de fazer. Como vai ser feito, só faz. E aí vai se formando. Então, isso também pode ser muito bom, porque você tem essa iniciativa, e pode ser ruim, porque às vezes a gente não presta muita atenção aos detalhes e ao contexto que poderia ter um aproveitamento muito melhor dessa energia. Então, essa é uma fonte sempre de atenção para mim. Com certeza. E eu sempre lembro da Blavatsky, porque os livros dela não são aqueles livros que você lê. Imagina. E compreende de primeira. Você tem que ler 100 vezes o mesmo parágrafo. Porque, né, é justamente isso. Talvez falte clareza, porque para a pessoa é tão óbvio, tão claro. Tão claro que ela fala. Que na hora de transmitir ali fica difícil, pela falta de detalhes mesmo, né? E de paciência né? É verdade. De explicar. Essa reflexão é muito bonita. Eu acho incrível perceber as notas dos raios pela escrita das autoras, dos autores, porque você, de fato, percebe o Assagioli. Ele é muito acolhedor. Parece que ele escreve e ele tá te dando um abraço. Vai dar tudo certo. Mas o que tá acontecendo é um tapa aqui? na cara. Praticamente. Mas é muito legal isso mesmo. É verdade. Como se expressa, né? Muito bom. Bom, podemos ir para o segundo raio. Sim.
Bom, o segundo raio, ele é o raio do amor-sabedoria, é o raio atrativo, magnético, é quem atrai, né? Se a gente tem num primeiro raio, pensando em aspecto, né? Como a Tá falou anteriormente, o primeiro raio é a direção, é a vontade, é o exteriorizar-se, né? Uma energia que vai para o objetivo. O segundo raio é essa energia que vai junto, mas ela vai atraindo as condições necessárias, né? Então tem muito a ver com qualidade. Se a gente enxerga o primeiro raio como propósito, como vontade, a gente enxerga o segundo raio como qualidade. Então, qual vai ser a qualidade que vai acompanhar esse propósito? E com consciência. Então, muitos estudantes de esoterismo trabalham com esse raio. É bom lembrar que ele é o raio do nosso sistema solar, então é a energia mais potente, né, que a gente vive nesse sistema do qual fazemos parte, é a energia de segundo raio, a energia do amor e da sabedoria, e ele tem bastante a ver com isso, né, com acolhimento, tem bastante a ver com compaixão, tem bastante a ver com inclusão, tem bastante a ver com tolerância. E de maneira negativa, ele também pode, às vezes, fazer a gente hesitar, pode trazer uma falta de confiança, ou às vezes também, né, na forma negativa, embora ele seja um raio de consciência e de abrangência do ensinamento, ele pode também trazer certos sectarismos, ele pode trazer certas exclusões, também um orgulho intelectual, que a gente vai ver mais no terceiro raio, mas também pode estar presente no segundo, e é um raio que está presente com todas as formas de cura, né? De auxílio, de assistência, é o raio dos professores, é o raio dos instrutores, é o próprio raio do Cristo, né? Desse grande Bodhisattva, desse grande instrutor dos anjos e dos homens, que o faz com amor, com acolhimento. O que mais que tem no segundo raio? Ele tem essa visão, né, de ser um raio inclusivo, que Uhum. você trouxe, mas é algo muito forte, porque ele essa visão da consciência, da educação, Isso. promovem esse senso do compartilhar, do crescer junto, né? Que é um complemento ao primeiro raio. Que o primeiro raio, ele eu tô indo, vamos atrás, porque esse é o caminho certo. O segundo raio tem, mas, né, vamos... Olha para todo mundo, né? Vamos junto. Como Cristo dizia, né? Não deixa nenhuma ovelha desgarrada, Sim. né? Vai Sim. trazendo todo mundo. Ao mesmo tempo, tem esse desprezo aí, quando ele acredita De que a fato. pessoa intelectualmente deixa a desejar, né? Se a gente pode dizer assim, porque o segundo raio ele também tem uma busca por conhecimento muito grande, né? Sim. Então, tem essa busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, até uma insatisfação, né? A gente fala que o estudante de segundo raio, ele tá sempre Nunca tá insatisfeito. satisfeito, Porque ele não importa o quanto ele sabe, ele quer ir lá no desconhecido, né? Então, o segundo raio traz essa tendência também, né? Lembrei do Sócrates agora, né? Eu também. Foi aqui que pairou. Só sei que nada Sim. sei. É bem uma frase de segundo raio que tem essa paixão pelo ensinamento, né? Essa busca Sim. por compreensão. Então, por mais que aos olhos dos outros ele tem até uma certa erudição, né? Ele acha que sempre é pouco, perto do que se tem. Desculpe, o conhecimento como finalidade, como fim, e não como meio Isso. para algo, né? É mais filosófico Isso. do que concreto. Como Sim. que Sim. a gente vai ver no quinto No quinto raio. O Sim. segundo raio ele traz mais essa coisa filosófica do conhecimento, né? Sim. E com relação aos métodos de serviço? Ótimo. Eu penso que a educação é o Sim. grande campo, né, de serviço para almas de segundo raio, assim como personalidades também, né, de segundo raio. Todos os movimentos ligados a qualquer forma de cura, no acolhimento ao outro, seja numa cura através de uma compreensão, do ganho de consciência. Então, isso tudo são formas de serviço do segundo raio.
um estágio para outro, né? Sim. Como que nós podemos pensar em modelos educacionais complementares que incluam determinadas linhas de ideias mesmo, né? Sim. Que anteriormente estavam segregadas e que agora podem se unir. É um pouquinho também do terceiro raio. O terceiro raio traz isso pela adaptabilidade, mas a visão da consciência educacional traz essa possibilidade, né? Sim. De incluir novos ensinamentos a partir daquilo que já está Que já estava posto pronto. para Isso. um novo estágio É. de consciência. E não só no campo da educação, né? Sim. No campo do serviço, de uma forma geral. Sim. Então, filântropos, né? Sim. Tem bastante influência de segundo raio. Esse aspecto que você trouxe é muito legal, porque se a gente falava que o primeiro raio tem a ver com destruição, o segundo raio tem a ver com construção, né? Então, o primeiro raio dissolve para que algo novo seja feito, e o segundo raio não, ele vai tentar agregar novas formas àquelas que já estão construídas. E então vai fazer esse remanejamento aí, mas sempre no intuito de ganho de consciência. Acho que se a gente for pensar em segundo raio, o que mais fica presente para mim é a expansão de consciência, né? E aí nesse expandir, a gente vai incluindo primeiro aspectos dentro de nós mesmo e depois pessoas ao nosso redor. E aí vai crescendo. Essa é uma armadilha, inclusive, segundo raio, de ficar no egoísmo, né? De ficar com esse conhecimento, com essa sabedoria para si. E aí, no campo mais elevado, ele realmente traz esse vamos junto, Vamos né? Vou levar Sim. a humanidade junto. É tão importante. Muito bem. Vamos para o Em terceiro? termos de formas, ele é mais circular, né? Ele é mais, talvez, Fluido, fluido, talvez, isso, né? fluido. É. O primeiro é uma Primeiro é mulher. mais assim, E eu acho que também chama atenção para mim a espiral. isso. Porque ele vai movimentando. E quando a gente pensa numa espiral, a gente pensa que vai abrangendo toda a parte, né? Então eu acho que para mim tem essa visão. Talvez você volta para reviver desafios semelhantes numa outra consciência. Penso que sim. Legal. E se aplica muito à nossa vida, pensando no nosso sistema solar de segundo raio, né? Nosso desenvolvimento de consciência é praticamente nesse formato. Nesse formato. Né? Espiralado. Né? Inclusive. Quer falar do terceiro raio? Vamos nessa. O terceiro raio, ele é o raio da inteligência ativa. Ele tem qualidades relacionadas à capacidade de abstração. Então, é uma característica muito importante do raio, dessa energia, de você olhar para generalizações, como que você consegue tocar questões mais abstratas e, de alguma maneira, ajudá-las, né, no entendimento conceitual delas, até pegando um gancho dos métodos de serviço dessa energia, de pessoas que expressam esse raio, é você de fato poder traduzir essas abstrações em conceitos, né, e ajudar a habilitar a humanidade a novos ensinamentos, nessa compreensão. Sim. Uma outra característica muito marcante do raio, eu comentei em algumas falas anteriores, que é a adaptabilidade. Então, uma adaptabilidade mesmo, né? Um senso de você perceber de maneira adaptável às situações, né? Então, ter uma predisposição, talvez, ou uma maior flexibilidade a mudanças, essas ponderações que a vida traz, como que isso é lidado, né? Consigo mesmo. E a adaptabilidade traz isso de uma maneira mais resiliente para lidar com as dinâmicas da vida. Com relação aos vícios, desafios, falamos um pouquinho do orgulho intelectual, muitas vezes isso pode acontecer, um distanciamento, né, um isolamento das pessoas, uma crítica excessiva, são questões que podem pairar, né, como vícios de terceiro raio. Uma visão
segmentada mesmo, né? Eu talvez tenho mais conhecimento, ou isso gera uma visão de separação. Sim. Então é importante ter esse cuidado. Com relação às possibilidades de profissões, né, que se expressam por meio do raio, desse raio. Eu acho que uma simbólica é a própria filosofia, mas eu fiquei refletindo, né? Porque, claro, uma professora, um professor de filosofia faz muito sentido, mas eu fiquei pensando de que maneira a energia do pensamento abstrato, filosófico, ela paira nas profissões. Porque isso também é uma expressão muito autêntica. Sim. Então você pode ter, por exemplo... Qualquer profissão, Exato, né? um profissional do mercado corporativo que de alguma maneira vai trabalhar temas mais profundos, então vai fazer momentos ali com a equipe para refletir sobre determinado contexto, então vai abordar filosoficamente a Uma realidade. determinada situação. Então, Quando a gente traz ocupações, né, profissões, é como se fosse uma pista Isso. pra gente ir tentando identificar um pouquinho os perfis, né, as tendências. Mas não é algo rígido, que a gente fala, um pensador abstrato, filósofo. Não necessariamente. Não necessariamente. Em todos os campos a gente pode É encontrar um pensador abstrato, né? sim. Acho que a própria economia, né, faz isso. Né? A gente tem uma ideia, né, do que é economia, de distribuição, alguém com um pensamento amplo, filosófico, consegue manejar isso e trazer de forma concreta. Né? A matemática também, Sim. que também vai se relacionar um pouco com o quinto raio, mas mais, por exemplo, a engenharia vai trazer isso de forma mais concreta, a matemática é mais abstrata. Então, acho que são outros campos que essa energia está presente. Não precisa ser necessariamente dessa forma, mas ela também está presente. Sim. Né? Ao mesmo tempo, o terceiro raio também traz uma tendência, em alguns casos, de paralisia. Cristalização. Sim. Né, de cristalização, por excesso de ideias. Ali eu tenho muitas ideias, uma mente ali cheia de conteúdo, mas eu não consigo colocar em prática. Falta de praticidade, né? Falta de de praticidade. colocar, De sair do expressar mesmo, abstrato e levar para o concreto. Sim. Esse raio traz essa qualidade, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão recebendo essa influência podem ter essa dificuldade em algum momento, né? Se a gente for pensar em termos de manifestação, né, a gente falava aqui do uno, sai para o trino e depois para o sete. Então a gente pensa no primeiro raio como essa vontade diretiva, o segundo raio como essa qualidade que agrega, e o terceiro raio já é a manifestação. Então ele vai ter como característica sair mesmo da unidade para a diversidade. Né? Então isso pode ser muito bom, porque depois, a partir do terceiro raio, se desenvolvem os outros 4. Então a gente já enxerga essa tendência para o diverso, mas ao mesmo tempo, se a gente fica excessivamente com o olhar na forma, a gente também se perde da unidade. Né? Então acho que ele traz essa habilidade, né, de enxergar a unidade na expressão diversa. Isso é muito interessante, porque me traz o gancho de um método de serviço, que pode ser um serviço de interconectar diferentes possibilidades. Por exemplo, possibilidades metodológicas. Então, você tem diferentes linhas de busca de Deus, diferentes possibilidades de você encontrar nessa consciência cósmica. A energia de terceiro raio vai analisar essas diversidades, essas diferenças, procurando integrá-las. Pontos em comum, como elas se assemelham. Então uma síntese, né? Sim, também. Sim. Quem faz... O primeiro raio que traz mais a síntese, né? Mas é uma construção sempre una, não tem como fugir, né? E já comentamos, né, sobre uma outra possibilidade de serviço, que é a relação da facilitação da compreensão, né, desses temas mais abstratos. Então, como que é possível traduzir questões, talvez, enfim, mais abstratas, como o próprio conceito traz, de uma maneira a facilitar, né, o entendimento delas. E é tão importante, se a gente for pensar,
né, no nosso trabalho como estudantes do esoterismo, ter esse manejo de terceiro raio, para que a gente possa beber dessas fontes de ensinamentos mais esotéricos, mais abstratos, e como é que a gente vai trazer isso para que mais pessoas possam beber dessa fonte, né? Essa habilidade do terceiro raio é fundamental para isso. Aliás, com relação à escrita, né, do terceiro raio, a gente tá falando da escrita, ela é mais vaga, né? Sim. Justamente por Ótimo. conta dessa dificuldade de colocar no concreto tantas ideias. Então, pra gente que tá estudando e a gente busca sempre expressar, tentar explicar, até didaticamente, esse terceiro raio aí traz qualidades importantes. Tá, muito, muito ótimo lembrete. No entanto, na verdade não, em complemento ao que você traz, a depender da influência dos outros raios, a escrita pode ser muito, por exemplo, de um quinto raio, Sim. que vai facilitar essa visão ponte, totalmente... vai criar uma ponte incrível aí, né? Não, O as que não- combinações, se a gente for falar Sim, das sim, combinações, vai. É que isso não exclui, na verdade, isso complementa, mas Sim. pode passar uma impressão, né, que, não, mas estávamos falando que se a energia do terceiro raio vai ser muito abstrata. Mas se você tem uma influência de um raio que seja não abstrato, mas descritivo, metodológico, vai conseguir traduzir isso melhor ainda. né? Sim. Com certeza. Mas em sua pureza realmente é muito, de fato, abstrato mesmo, porque é a sua energia principal. Bom, fechamos então esses 3 primeiros raios, ou raios de aspecto, e então algumas coisas ficam para mim muito presentes. Então, primeiro raio, vontade, direção; segundo raio, aquilo que agrega, que qualifica; o terceiro raio, aquilo que manifesta. Então, em termos de manifestação, a gente tem como uma qualidade muito bacana a integração a partir do terceiro raio. Então, integrar diferentes formas. A gente tem o segundo raio como unidade, né? Essa mesma qualidade que permeia todas essas formas, e a síntese do primeiro raio, incluindo tudo. Como eu falou, né? Tudo acontece meio que ao mesmo tempo. É só para a gente ter didaticamente claro como é que funciona o processo em termos de raios. Vamos falar um pouquinho dos raios de atributos ou qualidades? Vamos lá. Vamos. Então vamos lá. A gente tem o próximo raio, que é o quarto raio. É um raio bastante complexo. Ele está no meio, né? Se a gente for pensar do 1 até o 7, o meio do caminho é o quarto. Então, o quarto raio tem essa característica também de permear tudo, né? De se comunicar, de fazer a ponte entre o que está mais interno para o que está mais externo. Então, a gente diz que manejar a energia de quarto raio não é algo muito simples, porque está sujeito a grandes oscilações. Então, ora... Inclusive chamado Inclusive de o nome harmonia dele. através do através conflito. do conflito. Boa! O nome dele é esse, né? Harmonia através do conflito. Então, é uma busca por harmonia, mas não uma harmonia tranquila ou serena. É uma harmonia que vem através do olhar mesmo para os nossos aspectos ainda não trabalhados. E a gente diz que quando alguém está sob essa influência, ou alguma nação, a pessoa até busca uma certa estabilidade, mas a alma, a vida não Vai deixa, vai apresentar o caos. o caos. E aí talvez a habilidade seja, né, trabalhar com esse caos, não incluir esse caos sem perder de vista o sagrado, né? Eu acho que esse é o grande desafio das almas de quarto raio aí, ou de quem trabalha em alguma medida com quarto raio, é você entender que isso é transitório, entender que precisa ser abraçado, mas que não é a realidade final. Acho que esse é um desafio. A gente vê isso muito nos artistas, né? Sim. Que é um raio dos artistas também, que ora oscilam em momentos de né, brilho, parece que é algo divino, e em outros momentos tem que lidar com a sua crise, e através disso também surgem novas obras, novas possibilidades. Então é um raio
bastante intenso. Diz que muitas crises e atritos, né, oferecem a oportunidade de um ganho de consciência de forma rápida. Mas, ao mesmo tempo, se não tem essa consciência no divino, né, se não tem essa compreensão, essa noção de que passa, de que é um processo, de que é uma crise e vai mudar, a pessoa pode se tornar inútil. Ela pode se resignar, né, de uma forma porque é cansativo, de certa forma, né? Trabalhoso, né? É um gasto de energia muito grande viver nesses conflitos, né? Sim. E eu pensava aqui também que até por conta disso, né? A gente, além das próprias artes, o quarto raio está bastante ligado ao movimento da psicologia. Porque também vai fazer esse mesmo trabalho de olhar para os nossos aspectos sombra, mas já com uma luz, com uma direção. Então a gente vê aí grandes psicólogos que trabalhavam sob a influência do quarto raio. Né? A gente vê que, dando um spoiler aqui de países, né? A gente vê, por exemplo, que a Áustria é um país de quarto raio, um quarto raio mais elevado. A gente vê, tem todo um movimento da psicanálise com Freud, com Adler, né? Com depois até o próprio Viktor Frankl. Então a gente vê que tem muitos ganhos também, né? O quarto raio pode, através da psicologia, além da arte, pode trazer uma economia de energia aí, né? de ter mais consciência, não precisar ir tanto de um extremo ao outro para fazer essa síntese, né? Você trouxe a palavra complexo no início, né? Eu também me ressoa bastante em mim. Esse raio, particularmente no âmbito pessoal, me traz assim bastante complexidade de ponderar sobre ele, né? E aí, assim, uma pista, e aí é uma inferência mesmo, uma percepção, né? Que a harmonia, ela se dá através do conflito. Então, é sempre um convite para lidar, né? Quando as crises, os conflitos, as sombras, os desafios, enfim, né? Todas as questões que a gente vivencia enquanto humanidade me traz um senso de perspectiva de que, de alguma maneira, lógico, né? A gente não vai buscar o conflito, não é nesse sentido, mas eles acontecem, há para mim um propósito. Com certeza. Né? Um significado. E uma oportunidade, né? Sim. Então eu busco o quarto raio para situações desafiadoras, porque eu entendo, poxa, qual é o ensinamento? Qual é a lição? Então, parece... O que está se apresentando aqui, né? Sim. Como eu posso harmonizar esses opostos, aparentemente opostos, né? Que é diferente de uma complacência, não é aceitar e se identificar, né? Com... É o caminho do meio. É o caminho do meio. Tá no meinho mesmo ali. Exatamente. De forma didática pra gente. Exatamente. Mais alguma informação no quarto raio? Acho que muito ligado à arte, né? A gente já falou um pouquinho, mas tem essa questão da música, a gente falou da expressão da escrita, né? Então o quarto raio, ele traz uma escrita muito mais gostosa, geralmente. Tem essa questão mais afetuosa. A beleza, né? A beleza. Eu acho que o quarto raio, pelo fato dele estar no meio, ele conversa com todo mundo, né? Quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente vê uma música, né? Ouve uma música, ou mesmo um texto que seja belo, o belo conversa com a gente, né? O belo traz pra gente uma ideia uma espécie de nostalgia, né? A professora Lucilena Galvão fala isso, eu acho muito verdadeiro, porque parece que é um estado nosso que está presente em algum lugar e às vezes a gente se desconectou dele, né? Então a arte tem essa habilidade de trazer a gente de volta para... Essa conexão realmente é muito forte, né? Acho que conexão é uma palavra boa para o quarto raio. Acho que é isso. Vamos lá? Vamos lá, seguindo. Tem muito raio ainda e muitos corpos. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho do quinto raio,
que é o da ciência concreta, né, ou da mente concreta. Esse quinto raio que traz qualidades de exatidão, de retidão, de um intelecto aguçado, de justiça muito forte, né? Um raio de perfeccionismo, né? Também um raio de muita busca pelo conhecimento, aí não tão filosófico, mas mais material mesmo, mais concreto. Só que, como todas essas virtudes podem ser expressas de uma forma viciosa, nós temos aí uma pessoa que pode ser muito crítica, muito rígida, impaciente com os outros, pedante até, né, de sempre explicar demais, sempre supor que o outro sabe pouco. Então tem essa arrogância intelectual mesmo, porque tem essa tendência do intelecto muito forte, né? Se a pessoa que tem essa interferência do quinto raio não acha nem que ela sabe tudo ainda, que tá sempre nessa busca, o outro, então, Menos ainda. menos ainda, porque ela realmente, o quinto raio, ele traz essa busca detalhada, minuciosa pelo conhecimento. Então, a pessoa pode ficar até chata, a gente fala, de ficar se explicando demais, de trazer muita informação o tempo todo, porque é muito importante para o quinto raio, para a pessoa que tem essa influência, que o que ela está falando seja um fato, seja uma verdade absoluta e seja convincente. Então, traz muito dessa energia de conhecimento absoluto. O que a gente sabe que é muito difícil, né? Sim. A própria ciência, se fosse assim, não mudava, né? A gente já saberia tudo desde sempre, e a própria ciência, por sua própria natureza, precisa ser mutável, porque a gente vai descobrindo, a gente vai evoluindo, e o quinto raio, ele pode trazer essa rigidez de conhecimento, né? Ao mesmo tempo, tem esse senso de justiça muito grande, né? Do que é certo, que pode ser muito bom e pode ser uma armadilha, porque nem sempre o que ele juntou ali de informação dele que acha que é o correto é o correto. Ou que é Ou só para aquilo, todos. né? O ou que é correto para todos. ele não necessariamente Isso. é o correto para todos. Exatamente. Tem um aspecto que a gente acabou não comentando, que os raios, o quarto, quinto, sexto e sétimo, são raios que desencadeiam do terceiro raio, né? Isso. Paulinho Raios... comentou até. ele falou? Você falou? Desculpe. Imagina. Não, é que ele falou rapidinho no começo. Sim, e é interessante notar a causa disso, né? Porque o terceiro raio da inteligência ativa, que desemboca nestes raios, né? Na harmonia através do conflito, da visão científica, e acho que a expressão do quinto raio na nossa ciência experimental, ela é muito evidente, né? Uhum. Todos os avanços tecnológicos que a humanidade tem alcançado, não são alcançados pelo quinto raio, mas são expressados, organizados, acho que é a palavra melhor. metodologicamente organizados para que nós possamos, enfim, Para que vivenciá-los. se popularizem, né? Para Sim. que atinjam todo mundo, né? E o que eu acho muito interessante, né, e é o raio da ciência, né, dos Sim. cientistas, dos médicos, pesquisadores, tecnologia, que está muito presente hoje, né, no nosso planeta, e o quanto traz justamente essa possibilidade de ser tão bom, porque a gente está com um avanço aí, numa velocidade incrível de tecnologia, de ciência, que é muito importante. Ao mesmo tempo, tem a questão que o quinto raio traz do preconceito com o que não é o seu conhecimento, né, que a gente estava falando. Nem sempre o certo é o único certo, né, e é o certo para todos. Então, como a gente vê um movimento de tratar hoje a ciência praticamente como uma religião, né? Eu sou devoto à ciência, então é o único conhecimento possível. O conhecimento filosófico, conhecimento humano, conhecimento espiritual, fica tudo de lado. É ali só o que eu acredito. Então, o quinto raio traz essa armadilha do preconceito com outros conhecimentos. Porque o conhecimento concreto é realmente aquele... É o único que possível. Pode ser é o provado, único possível, né? exatamente. Que é o que traz evidências. É muito fácil nós percebermos essa energia, né? Presente esse hoje, vício né? presente hoje. Porque a ciência, ela atingiu um patamar de tanta relevância para a humanidade que em muita medida ela ignora. Cerceia até, né? Até cerceia. Ela entende outras possibilidades. Que é inferior ou que não é real. Curiosamente, eu me lembro de algumas filosofadas com amigos, acho que isso sempre acaba vindo em discussão.
que outros ensinamentos não são científicos, não são ciências, mas, né, o que é Que, ciência? assim, eu acho que fica até uma coisa engraçada, né? Que hoje a gente acredita naquilo que a gente chama de real. O que que é real? É o que pode ser comprovado, né? A gente Hoje justifica diz dessa forma. Mas se a gente for pensar, né, tudo isso que a gente chama que pode ser comprovado é transitório, né? O que que é real? Numa perspectiva diferente, podem ser os sentimentos, né? Pode ser o amor, pode ser a justiça, pode ser a verdade, podem ser valores que não podem ser tangivelmente descritos pela ciência. Exato. Então é importante, eu acho, ter essa, que, aliás, essa dualidade, né? em outra época já foi assim, Já né? foi assim. Já acreditavam que o que era verdadeiro era o que ela era perene. É. Então essa mesa é uma ilusão, É. porque ela não é perene, né? O que é perene? O amor, que seja como virtude. Então, depende da época que a gente tá, e nós estamos numa época de influência de quinto raio, muito clara, Muito claro. muito evidente. E aí, as virtudes a serem trabalhadas, né? De ampliar a mente, né? Porque é um raio tão importante pra gente hoje em dia, que traz tantos benefícios. Então, as pessoas que percebem essa influência desse raio, manter a mente aberta, empatia, esse bom senso que o próprio raio traz, né? Então, mas a gente vê Excelente. muito. Excelente, muito bom. Próximo? Próximo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sexto raio. O raio da devoção. Ele é um raio bastante intenso. Suas qualidades, algumas, né? A determinação é um raio que expressa uma energia de reverência, de lealdade. E quando a gente analisa os vícios, pode trazer um amor egoísta, né? Um amor parcial. Acho que a parcialidade é um vício bem importante desse raio. Por quê? Porque uma vez que essa energia ela se conecta com alguém ou com algo, uma ideia, o cuidado é que esse vício acabe cegando as demais possibilidades. Então, Como um fanatismo, né? isso fica deturpado porque eu entendo que este ideal, ou esta pessoa, ou esta visão de mundo, ela é a que eu acredito fervorosamente. E aí isso pode trazer separações, violências. Então, é um raio bem presente na humanidade ainda, né? Que está saindo, né? Dessa era de peixes, do sexto raio. Sim, mas ainda a gente consegue observar características muito vivas nas nossas relações. E pensando nas profissões, né, que expressam raio, acho que é muito interessante a gente, por exemplo, pensar em grandes oradoras e oradores, né, que podem estar no campo da religião, da política, da academia, né, então pessoas que encontram caminhos para extravasar a emoção, talvez, né, então que conseguem, por meio da sua profissão, impor não, né, mas expressar essa intensidade emocional. Você sabe que... Oi, desculpa. Imagina, pra falar. Que hoje em dia eu penso muito na questão do influencer, dos influenciadores. Porque a gente fala, né, desse raio ligado a missionários, a oradores, a pessoas, até os coaches, né, que teve essa era também. Mas os influenciadores hoje, que traz essa intensidade, essa devoção, é como um implantador de ideias. O próprio nome já diz, eu estou influenciando. E traz essa devoção, porque já chama seguidor, né? Se a gente for pensar no Instagram ali, eu tenho os meus seguidores. Não tinha pensado nisso. É muito simbólico, se a gente for ver, né? Sim. E as pessoas são influenciadas pelo que aquela pessoa fala. Então, às vezes, a pessoa que está sendo influenciada tá até cega. Gera uma cegueira devocional por aquela pessoa que tá ali. Então, essa energia eu vejo muito presente na era digital, né? A gente tá saindo ali um pouquinho do presencial, das reuniões, ritos, enfim, pro digital, que tá alcançando muito mais pessoas do que quando era presencial. Eu ia dizer que dando um spoiler aqui, o sexto raio é
talvez o raio predominante nos corpos emocionais. Então, quem tem essa habilidade de manejar essa energia acaba tendo mesmo uma influência, um certo magnetismo diferente do segundo raio, né? Que é um magnetismo que traz junto, né? A influência do sexto raio é uma influência que gera devoção, que gera o ideal, né? E aí acaba que vai levando as pessoas através dessa energia, né? Formando seguidores mesmo, como você disse, pessoas que de alguma forma eu me identifico com um ideal naquela pessoa, naquela causa, e eu entendo que esse é o único caminho. Sim. Nesse ponto, ele é muito parecido também com o primeiro raio, Sim. né? Que o primeiro raio traz uma visão unilateral, praticamente. O sexto raio é assim, só que não tanto na visão. É mais naquilo que eu me conecto, né? É menos mental e mais emocional. E aí, então, eu tomo aquilo como verdade. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Você não pode pensar diferente de mim. Se você não vê a beleza naquilo que eu vejo, você não pode ser do meu time. E aí a cultura do cancelamento que a gente vê hoje, né? Que ou você é do meu time ou você não é nada, né? Ou você, eu não te quero nem perto. Sim. Então, e aí com esse algoritmo, as bolhas se criando, a gente vê a separatividade ali se expressando cada vez mais nessa nossa forma de se relacionar hoje em dia com as redes sociais, né? Eu penso que essa é uma oportunidade incrível, né? Da gente trazer luz para esse tema. Enquanto você falava aqui, eu nunca tinha formulado o pensamento dessa forma, obrigado. Achei muito interessante e me chamou a atenção para a gente perceber o quanto ainda esse raio está presente, né? O quanto a gente parece que quer que ele saia. A gente quer se livrar do sexto raio. Mas como se ele fosse somente em outra vida. Na próxima, talvez. Mas pra gente ver quanto tá presente ainda e o quanto ele... Estando presente, o que a gente vai fazer, né? Não adianta também a gente rechaçar ou não querer que ele esteja, né? Eu tava fazendo uma brincadeira aqui, mas o quanto, entendendo e observando como ele está presente, o que a gente pode fazer para equilibrar isso? Sim. Né? Como é que a gente pode trazer outras qualidades para circular, especialmente, né, nas redes, de modo que esse efeito negativo seja contrabalançado e que possa então emergir aquilo que o sexto raio tem de bom, né? De buscar um ideal, mas um ideal com inclusividade, de buscar... determinação de ir, né, para uma causa. Para uma causa. Que beneficia a todos, não apenas não ao meu grupo. A um grupo. Porque existe uma gentileza inata ali nessa qualidade. Perfeito. Muito. A natureza é gentil que pode transmutar para um ódio, fúria, uma fúria. Uma fúria. Porque é mas muito a natureza impulsiva. A gente não, né, falando aqui, a gente falou um pouquinho de astrologia, né? Marte é um planeta de sexto raio e é o deus da guerra, né? Então tem uma influência forte aí que a gente precisa trazer essa beleza, né? Essa inocência, essa gentileza, para não se desviar. E é muito isso. E a gente tá vivendo essa realidade, a gente brincou, mas não adianta a gente querer fingir que não existe. Ou não participar. Porque a gente tá participando, né? A gente vive isso. Então, por mais, não vou ter rede social. Entendi. Não é bem assim. Alguma rede social, ainda que não seja digital, você vai fazer parte. E tá todo mundo envolvido nesse momento. Então, como que eu posso contribuir dessa forma? Então, eu vou ser a pessoa que vai lá ficar comentando cancela no outro, no Instagram do outro, ou eu vou ali adorar uma pessoa sem discernimento, né? Acho que é o trabalho da ponderação, né? Do bom senso. Pensar nas qualidades que ajudam a controlar essas tendências que a gente observa hoje, tanto na gente, quanto nas outras pessoas, né? Muito bom. E pensando em campos de serviço, você, Paulinho, trouxe, né, um aspecto que eu achei muito legal, que é o papel da oração por meio da devoção, né? A oração devocional. O quão potente isso é para a humanidade, né? O poder do pensamento concentrado em algo superior, isso certamente traz um benefício para a gente, né? Para todos os seres. Então, esse trabalho a partir das causas, então, como é um raio que expressa determinação, que expressa lealdade, que expressa uma reverência, se a gente, né, reverenciar algo superior, algo que está no campo da espiritualidade, é
a possibilidade de ser algo que não seja bom para todo mundo, ela vai diminuindo bastante. É. E é um raio que vai ser muito potente para expressar algo superior. Então, leva a um caminho, né? sim. Mas, Muito de bonito. fato, é um desafio muito grande para que essa causa ela seja efetivamente superior, né? No campo de algo eu para todo penso mundo. até que a gente teve já tantas oportunidades, se a gente pensar nas religiões, todas ali têm alguns pontos em comuns Com em termos de certeza. virtudes, Com certeza. né? E a gente escolhe olhar para que lado? Para as virtudes ali que estão sendo colocadas como a doutrina de cada religião ou para a separatividade? Para as Pros pontos diferenças que que são são de- culturais, Isso, efêmeros. E aí a né? gente fica nessa de preconceito, É. ou de julgar, ou de criticar o outro, sendo que todas ali oferecem virtudes, Sim. né? E superioridades, como a gente estava falando de consciência, que a gente poderia olhar mais, né? Com certeza. E vamos falar do Próximo. último O raio, que o nosso tempo já tá. Vai ser? A gente tava Vai no ser a parte começo. um. A gente tava no começo. Compartilhar aqui com vocês que estão assistindo esse vídeo. A gente tava um pouco preocupado com o ritmo, com o tempo e no fim. Acho que foi como tinha que ser. Né? O sétimo raio é um raio bastante impactante também pra gente, é um raio novo. A gente diz que a nova era, essa era que está se aproximando cada ano um pouquinho mais, ela é regida pelo sétimo raio, que é um raio que tem a ver, ele é o último, né, do 7, então ele é o mais externo possível. Tem uma relação bastante viva entre o terceiro e o sétimo, porque dos 3 primeiros, o terceiro é quem se exterioriza, e aí de todos os 7, o sétimo é quem mais se exterioriza, quem traz mesmo A forma. para a manifestação. Então, nesse aspecto, é algo que a gente precisa também aprender, né? Que tipo de forma a gente quer construir. Se a gente conseguir construir formas de verdade com o sétimo raio, que estejam permeadas por todos os outros raios, a gente vai conseguir construir formas não estáticas. A gente vai conseguir construir formas que se adaptam às realidades de cada momento. Penso que essa é uma qualidade do sétimo raio, porque o desafio, a armadilha, é a gente construir algo que fique fixo, né? Que seja daquele momento, daquele contexto, que é uma tendência do sétimo raio. Então é um ponto importante para a gente observar quando a gente está pensando em quaisquer formas de construção, né? O sétimo raio tem muito a ver com o ritmo. Ele é chamado de o raio do ritual. Quando a gente pensa em raio do ritual, a gente já pensa numa cerimônia, Numa magia ali. numa magia. É também isso, mas essa é uma forma mais superficial. Certo. Ritual vem da mesma raiz de ritmo. Então, o sétimo raio traz ritmo, cadência, né? Algo que vai se manifestando sem oscilações, sem hiatos. Então, quando eu penso em sétimo raio, para mim sempre vem junto a disciplina. Porque a disciplina é o que faz a gente ter ritmo, é o que faz a gente ter fluxo. O sétimo raio é um raio de fluxo, mas ele só é fluido se houver ritmo, e só existe ritmo se houver disciplina. Então, essas qualidades, elas estão cada vez mais presentes no nosso planeta. Cada ano que passa, existe mais qualidade de sétimo raio. Então, a gente pode sim se aproveitar disso para trazer para o nosso dia a dia mais ritmo, mais disciplina, e a gente vai... hoje fala-se muito do flow, né? Então, a gente pode surfar essa onda, mas a gente precisa entender que ela não é de graça, né? Que ela vem de uma construção. E o sétimo raio é manifestação, é construção. Eu penso que esse é um ponto muito importante que a gente tem no sétimo raio. Outro ponto importante, eu acho que tem a ver... diferenciar também, né? Isso que a gente falava do terceiro, que é um criar mais amplo, e aí é um criar mais específico. Então, naturalmente, quando a gente tem especificidade, a gente cai nas mesmas armadilhas que a gente viu no quinto raio, por exemplo, né? De segregação, de entender que o meu é melhor, que só desse jeito, né? É o correto.
E uma armadilha muito grande é que pensando agora em ritual, em cerimônia, né, que a gente vê nos movimentos religiosos ou mesmo de escolas de pensamento, como a maçonaria, como a Rosa Cruz e diversas outras, muitas vezes acaba se dando mais valor à expressão ou à forma do que aquilo que ela representa. Eu participei de um grupo muitos anos onde, quando acontecesse alguma coisa fora do que era esperado do ritual, a pessoa parava e reconstruía, quer dizer, havia uma quebra do fluxo de energia. Aquilo é importante, claro que seja feito, mas é importante lembrar que a forma por si só não se basta. Ela existe para corporificar da melhor maneira possível uma ideia, né? Se a gente começa a dar mais valor para a forma do que para a ideia que ela representa, aí é um caminho errado. É um caminho de apego, se for pensar. Um apego a regras, Isso. a doutrina, Isso. né? E é claro, a forma tem a importância, mas o conteúdo tá ali, né? Para ser expresso e não precisa ser tão rígido. O próprio mestre Descartes traz, né, por meio da Alice Bailey, a visão das escolas esotéricas, as escolas que buscam a sabedoria eterna, e esse contraponto, né, do cuidado excessivo com a forma em detrimento à causa. Por que nós estamos discutindo, debatendo, que é um vício, talvez, da atualidade, que pode estar vivenciando, né, com muitas instituições, quando não observam esse aspecto. E um outro ponto que eu também gostaria de trazer, com relação ao ritmo e à disciplina do sétimo raio, me veio uma das frases que eu mais gosto da Blavatsky, que é honrar as verdades com a prática. E esse ritmo, essa disciplina que, na verdade, é libertadora e pode gerar na gente um contrassenso, né? Nossa, mas vou fazer, né? Vamos pensar aqui, vou meditar todos os dias. Como isso pode ser libertador? O que é a liberdade? Né? O que é a liberdade? A liberdade para quê? Então é muito bonito pensar que talvez uma pista do sétimo raio seja o ritmo, né? A respiração que é o elemento central das nossas vidas, uma chave também, né? Para compreensão mesmo dessa liberdade. Então, enfim. Muito legal. Muito bom. Dá para lembrar do Renato Russo, né? Que dizia disciplina é liberdade. Sim. E também dessa tendência que a gente vê hoje na nossa sociedade, das pessoas deturparem esse conceito de liberdade. Então, liberdade é eu poder fazer tudo que eu quero. Não, isso não é liberdade. Isso é escravidão, na verdade. Sim. Escravidão dos desejos, escravidão de uma série de questões mal resolvidas internamente. Talvez de um único aspecto, Talvez que é o emocional. Isso, perfeito. Então, liberdade do quê, né? Do quê? De quê? Para quê? Para quê? Né? quê? Sem sentido. Sem sentido. Eu acho que a gente pode encerrar, né, esse nosso podcast por conta do nosso horário. A gente vai ter que ter uma parte 2. A gente tentou, mas não deu. Para falar dos 7 raios nos corpos, como eles se manifestam. E aí fica o convite para você que está assistindo, sabendo que a gente vai promover em algum momento aqui uma segunda parte um pouco mais específica. Mas eu penso que foi uma conversa bastante profícua e que quem está assistindo a gente vai poder entender um pouquinho melhor esses 7 raios, que eu acho que esse é o nosso objetivo principal, né? O objetivo principal do canal Casinha Eranos é justamente isso, né? Eranos é esse banquete onde cada um traz a sua contribuição e cada um acha o seu espaço aí dentro do círculo. Então, o que a gente quer é promover um tipo de informação, um tipo de conhecimento que você que está assistindo a gente possa aplicar na sua vida, possa se encontrar. Se você se sentir tocado por esses conteúdos, continua acessando o nosso canal, pode nos visitar fisicamente, nós temos diversos dias de atendimento, e comenta aí, curte pra gente, compartilha para o nosso canal ter cada vez mais visibilidade. Obrigado, Thalita, obrigado, Thiago. Eu que agradeço o convite, foi muito bom.
Muito obrigada. Foi maravilhoso trilhar a jornada da alma com vocês. Amém. Sempre E com todos e todas que estão conosco. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.